Borboleta presa na teia de aranha. Parte 4. Eles estavam no mausoléu central. Era cercada por estátuas gigantescas de guerreiros e cavaleiros que pareciam estar protegendo seu suzerano. Eram tão realistas que pareciam prestes a se mover. Ekeran estava escondido ao pé de uma das estátuas, observando atentamente um dos 4 mausoléus menores. Depois de algum tempo, notou 5 pessoas correndo em alta velocidade de um dos mausoléus. Ele continuou escondido, tentando ver se corriam por alguma anormalidade, também tentava ver se alguém os observava. Depois de finalmente confirmar que apenas vinham correndo como planejado, Ekeran respirou aliviado. Ele se inclinou atrás da estátua e deu um sinal. Gringon, que estava correndo à frente de seu grupo, percebeu e rumou para Ekeran. Por que demorou tanto, Gringon? Minhas sinceras desculpas. Parece que te fiz esperar. Bem, não é como se a gente tivesse definido o horário, então relaxa. Até porque, vamos para um lugar diferente, aí só depois a gente vai decidir o que fazer. Ekeran abaixou sua postura, liderando o caminho enquanto ficava atento aos arredores. Pouco depois de começarem a se mover, Gringon perguntou. Uma pergunta. A tua equipe descobriu tesouros? Depois de ouvir a excitação mal disfarçada na voz de Gringon, Ekeran lembrou o modo como seu próprio time se sentiu momentos antes. Oh, sim, encontramos. A gente riu à toa. O mesmo rolou com o ancião. Então todos compactuamos da mesma experiência? A sorte sorriu para nós hoje. É sim, temos que agradecer a seja lá quem for o figurão que tá enterrado aqui. Todavia, depois de descobrirmos tantos tesouros, talvez tenhamos que nos preparar para a possibilidade de que a tumba em si não tenha nada. Duvido, quer apostar que vai ter mais tesouros lá? Em tuas palavras, quanto ousa apostar? Agora tá falando a minha língua. Além de ganhar bônus por achar tesouros, ainda vou ganhar umas moedas suas. Aí eu vi vantagem. O único problema é que vamos apostar no mesmo local. Nenhum dos dois gargalhou, simplesmente sorriram amplamente. Indubitavelmente. Falando nisso, tenho uma pergunta a te fazer. O que é isso? Ante os olhos de Gringon tinha uma estátua enorme, havia algo como uma placa de pedra aos seus pés. Aquilo ali? Ekeran contou os resultados de suas investigações enquanto continuavam andando. As outras 3 equipes viram os caracteres na placa, mas ninguém entendia. Ele tinha a fraca esperança de que Gringon pudesse entender o sentido. Parece um monumento com uns símbolos naquela placa, parece algum tipo de mensagem inscrita nela. Não achas que o que dizes está vago? É que ninguém sabe o que é. Não é do reino, nem do império, muito menos parece ser uma das línguas antigas daqui. Pode nem ser algo que os humanos usam. Só entendemos que tem uns números escritos, 2.0. Número? Tentando ver isso com alguma lógica, digamos que essa possa ser a data em que o mausoléu foi construído. Porém, seria um número muito pequeno. A arte disse que pode ser um enigma ligado às ruínas. Enfim, fique atento a isso aí. Certamente, eu certamente ficarei. Depois de passar pela enorme estátua, subiram um longo e suave declive de escadas que pareciam ser feitas do mesmo material que o sarcófago de pedra. Após alguns passos, a entrada do mausoléu central se estendeu diante deles. É o fedor dos mortos. Sim, isso mesmo. É aquele mesmo fedor das planícies Katzi. Ekeran expressou sua concordância com o murmúrio de Gringon. Embora não fosse tão nauseante quanto o cheiro vil de decadência, o fraco fedor exclusivo de mortos-vivos dos cemitérios pairava no ar frio. Havia mortos-vivos presentes em uma tumba tão bem cuidada? O grupo se preparou quando entraram no mausoléu. Diante deles havia um grande salão. Inúmeras mortuárias de pedra se alinhavam em cada lado do corredor e, em frente a elas, havia uma escada que descia. A porta que levava ao andar de baixo estava escancarada. Uma rajada estranhamente gelada de ar frio fluiu por trás dela. Por aqui. Liderado por Ekeran, o grupo de Gringon desceu as escadas. Uma abóbada funerária de portas duplas estava ao pé da escada. Parecia ser a única nos arredores. Mesmo sendo mais apertado que o ambiente acima, mausoléu ainda era largo o bastante. Os companheiros de Ekeran da Foresight, a Temud Erra e o grupo de Parpatra estavam todos aqui.
E aí, o que a gente faz agora? O plano original era se dividir aqui e investigar o interior, mas agora que todo mundo inspecionou os mausoléus, alguém tem outra ideia? Depois de dizer isso, Ekeran olhou para todos os outros. Ninguém parecia a fim de propor nada. Era desejo, ou mero truque da luz? Ele não podia ter certeza de onde vinha aquele brilho nos olhos de todos. Seus rostos estavam cheios de excitação enquanto ansiavam para sair correndo até as profundezas da tumba. Então eu tenho uma. Meu time vai verificar as paredes para ver se tem portas ocultas. Mesmo sendo uma sugestão do líder da equipe, os membros não ficaram muito contentes. Afinal, todos tinham testemunhado quantos tesouros poderiam descobrir. Mesmo que essa opinião viesse de seu veterano líder, era muito difícil concordarem. Certamente devem ter imaginado o tesouro criando pernas e fugindo diante de seus olhos. Que tal isso? Até já verificamos a superfície, mas não posso dizer que passamos um pente fino. Talvez tenha algum caminho secreto embaixo dos mausoléus, o que me dizem? E também não demos uma boa olhada no cemitério. Eu acredito que o reverenciado ancião está fazendo uma alusão às canções dos bardos sobre as grandes ruínas, digo, as ruínas de Sazachal. Havia uma passagem segura perto da entrada que poderia levar todos diretamente ao coração das ruínas. E, Gringon. Já verificamos as paredes, infelizmente não tem portas secretas aqui. Olha aí, jovens. Por isso, eu e minha equipe estamos dispostos a criar uma, mas em troca, vocês dão um tiquinho dos tesouros que encontrarem neste nível. Que tal 10% de cada time? Além disso, se tiver outro nível abaixo, dariam o direito da nossa equipe entrar e procurar primeiro. Vale a pena, não? Não tenho objeções à tua proposta. O primeiro a responder foi Gringon. Pouco depois disso, Ekeran também expressou seu acordo. Bem, parece que ninguém tem nada contra. Já ia me esquecendo, e você, Uzhut? Não gostei muito, mas apenas 10% não significará nada para quanto lucrarei. O velho riu alegremente da resposta farpada de Erria. Como o ditado o feitiço virou contra o feiticeiro, Erria acabou ficando descontente por suas palavras terem sido levadas com zombaria. Ó, ancião! Tenho um favorzinho para te pedir. Encontramos uma bandeira imensa tecida de fios de metais preciosos lá no mausoléu que a gente foi. Não deu para trazer porque era grande demais. Será que poderia pegar ela para nós? Assim como a equipe de Ekeran, a nossa também achou uma. Embora me envergonhe tirar proveito, eu ficaria feliz se o reverenciado ancião pudesse nos ajudar a recuperar a nossa também. Se vai levar a de todos, pode levar a minha de uma vez. R apontou o queixo para uma das elfas, e a garota magra tirou um grande rolo de pano que estava carregando nas costas e o colocou no chão. Claro que levo. Tem mais coisas que queiram deixar ou levar para o acampamento? Ninguém respondeu à pergunta de Parpatra. Bom, então vamos indo investigar a superfície. Tenham cuidado aqui embaixo. E se encontrarem algo de valor, deixem um pouquinho para nós. Ah! Reverenciado ancião, de bom grado vamos deixar monstros para ti, já quanto ao tesouro, o senhor não sentirá nem o cheiro. O grupo riu e então Ekeran perguntou a todos. E aí, vamos? O grupo concordou imediatamente, com isso, todos saíram. Seus olhos brilhavam com desejo e esperança assim que deram seu primeiro passo para as ruínas desconhecidas, a tumba subterrânea. Depois de abrir a porta da sala, uma passagem conduzia diretamente para as profundezas. Talvez já era de se esperar, mas a passagem também estava muito limpa. Esta era uma passagem de pedra sem mofo ou ervas daninhas crescendo nela. Havia alcovas em ambos os lados, cada uma preenchida com objetos do tamanho de humanos envoltos em mortalhas funerárias. Não havia nenhum fedor que fosse exclusivo dos cadáveres. Havia apenas o ar frio e claro, assim como um cheiro parecido com o dos mortos. Havia luzes brancas espaçadas em intervalos regulares ao longo do teto, mas devido à grande distância entre elas, ainda havia muitos cantos sombrios ao longo da passagem. Embora isso não afetasse sua movimentação, a luz fraca da lâmpada fazia com que se perguntassem se haviam deixado algo passar despercebido. Mover-se sem iluminação própria parecia bastante perigoso. Robert, sente alguma reação morta-viva desse corpo?
Não, absolutamente nada. Sério? Art respondeu, e então caminhou até um cadáver embrulhado, cortando a mortalha com um punhal. Depois de ver suas ações, 2 dos homens do grupo se adiantaram para ajudar a expor o cadáver embaixo das mortalhas. A julgar pela altura e pelo físico, é mais provável que seja humano. Um homem adulto. Está nu, não podemos dizer de que época as ruínas vieram. Essas ruínas são realmente um mistério. Não podemos dizer a idade a partir do estilo funerário ou da arquitetura. Até onde sabemos, essas ruínas podem ser de mais de 600 anos atrás. Se for isso mesmo, então seria um achado histórico. Talvez esse tópico possa ter sido interessante para um acadêmico, mas eles estavam aqui para trabalhar. Enquanto Ekeran e Gringan olhavam friamente para eles, os 3 rapidamente acrescentaram. Mas ainda não sabemos de quando as ruínas são, ou qual sua história. Que seja. Podemos seguir em frente agora? Eu quero matar monstros. O indignado R expressou sua falta de paciência, o grupo continuou avançando novamente. No entanto, eles pararam novamente depois de dar alguns passos. Todos sacaram suas armas, preparando-se para o combate. O som do bater de ossos veio à frente deles. Graças à iluminação das luzes do teto, logo viram criaturas mortas-vivas vindo pela frente. Quando a distância entre eles diminuiu e finalmente viram o que estavam enfrentando, uma comoção surgiu dos trabalhadores chocados, como se tivessem visto algo que não ousavam acreditar. Oh, só pode estar de sacanagem comigo. É isso? É? Esqueletos? É sério? No momento em que alguém mencionou os nomes dos monstros, suas risadas ecoaram incontrolavelmente preenchendo toda a passagem. Que piada, esqueletos! Olha os nossos números, isso não vai fazer nem cócegas. Monstros do tipo esqueletos não variam muito na aparência e, às vezes, podem não ser capazes de distingui-los rapidamente. No entanto, a julgar pela impressão que deram, os trabalhadores estavam certos de que estes eram apenas esqueletos comuns. Se isso é algum tipo de tropa de reconhecimento, então deveriam enviar monstros mais fortes, eu mereço mais. Ou ninguém está encarregado dessas ruínas, ou a oposição não soube avaliar nossas forças, ou são tão estúpidos que nem notaram que tem intrusos. Eles não paravam de rir. Ainda não creio que são apenas esqueletos. É pessoal, acho que os tesouros estavam só no andar de cima mesmo. Isso seria terrível. Esqueletos eram muito fracos em comparação com esses trabalhadores, que eram comparáveis aos aventureiros Mithril. Além disso, eram em menor número do que os trabalhadores, então todos ficaram sem saber onde a oposição estava com a cabeça. Diante dos 6 esqueletos bloqueando o caminho, todos se entreolharam, sem saber quem deveria ir primeiro. Não contem comigo. R declarou abertamente sua opinião, todos puderam entender como ele se sentia. Então eu irei. Depois disso, Gringan deu um passo à frente. Não havia como dizer o que estava passando pelas cabeças vazias dos esqueletos. Será que pensavam que o guerreiro solitário havia sido expulso de seu grupo? Ou alguma outra coisa? Os esqueletos atacaram imediatamente e então. Seu machado e escudo se quebraram facilmente em pedaços. Levou apenas o espaço de alguns segundos. Não, na verdade, tinha sido ainda menos que isso. Depois de quebrar os 6 esqueletos e trilhar seus restos sobre os pés, Gringan suspirou cansado. Não foi porque estava cansado pela batalha, mas porque estava muito desapontado com o fato de que depois de chegar a estas ruínas inexploradas que eram o sonho de um trabalhador, a primeira batalha que seria o sabor de sua aventura se resumiria apenas a meros esqueletos, o mais fraco dos tipos de mortos-vivos. Ele achou muito deprimente. Que decepção! Apenas esqueletos. Mesmo assim, não sejam descuidados, meus caros. Onde há fumaça, há fogo. Considere que mortos-vivos mais poderosos podem aparecer, avancem em alerta. Todo mundo apertou os lábios quando ouviram as palavras de Gringan. Eles avançaram, mais profundamente nas ruínas, seus corações cheios de expectativa pela montanha de tesouro que os aguardava. Nossa, eles se foram mesmo. Sim, se foram. Mesmo que sejam trabalhadores, comemos na mesma mesa e acabamos por nos tornar companheiros de trabalho. Espero que eles voltem em segurança. O que acha, Momon-san?
que todos vão morrer. Ainz respondeu em tom sombrio, e o líder dos aventureiros que o interrogara congelou. Merda, falei direto o que estava pensando. Não, o que eu quis dizer é que deveríamos estar mentalmente preparados para esse resultado. Ninguém sabe nada deste lugar, não há como dizer quais perigos estão esperando por eles lá dentro. Ser muito otimista é prejudicial. Claro, faz todo o sentido, obrigado pela sua preocupação. Ficou parecendo meio forçado. Mas acho que deu certo, não? Por mim, tudo bem. O motivo do líder acenar sem parar foi provavelmente por serem palavras ditas por um homem de rank adamantite. Como tal, ele acreditava cegamente nele, que certamente tinha razão. Dada a atitude favorável do homem, parece que os esforços de Ainz, de ser amigável e acessível com todos durante a jornada a Nazarick, deram frutos. Bem, de acordo com o plano, vou descansar primeiro. Ainz se dirigiu à sua tenda, naturalmente, compartilhada com Narberal. Já que ficava a alguma distância das outras tendas, ele sabia que algumas pessoas estavam espalhando rumores de que era para abafar certos barulhos. Na verdade, o líder dos aventureiros havia lhe dito isso agora mesmo. Comparado com os trabalhadores, o líder parecia querer se aproximar de Momon, que era um companheiro aventureiro, foi por isso que ele contou o que tinha ouvido dos trabalhadores. Mesmo que chamem isso de ninho de amor, acho que tomei uma decisão boa de não negar. Pelo menos não suspeitarão do porquê de estarmos mais afastados, também não vão ficar prestando atenção demais, ou tentando chegar perto para espiar. Ainz e Narberal entraram juntos na tenda e a fecharam, em seguida, apenas para prevenir, deram uma olhadela por uma fenda no lado de fora. Ninguém parecia observá-los. Na verdade, pareciam estar deliberadamente tentando não olhar na direção deles. Ele poderia ter perdido uma coisinha aqui e outra ali, mas ganhou muito mais em troca. Ainz tirou o elmo, expondo seu rosto esquelético. Vejamos, Nabi, não, Narberal, voltarei a Nazarick. Eu pretendo que o ator de Pandora assuma meu lugar. Se alguma coisa acontecer antes disso, pense em uma maneira inteligente de lidar com quaisquer imprevistos. Entendido, Ain-sama. Se acontecer algo, entre em contato imediatamente. Conto com você. Ainz dispersou sua armadura e espadas magicamente criadas. O peso do elmo em suas mãos também desapareceu. Ele não se sentia cansado, mas depois de ser libertado das amarras da armadura completa, ele não pôde deixar de suspirar contente. Ele girou os ombros, que não doíam, como um remanescente de sua personalidade humana. Que alívio! Ele sentia que os fragmentos de seus sentimentos humanos eram um empecilho. Se ele pudesse lidar calmamente com todos os seus problemas, talvez suas atuais circunstâncias fossem diferentes. Mas se ele não possuísse os restos de sua humanidade consigo, ele ainda apreciaria a grande tumba de Nazarick? Talvez seus pensamentos como Suzuki Satoru e suas boas lembranças de seus amigos desaparecessem junto. Ain sorriu amargamente enquanto conjurava uma magia. Ele não podia perder tempo ponderando a questão de sua humanidade. Ainz não era o tipo de homem que conseguia lidar com 2 ou 3 problemas de uma vez. Sendo assim, ele precisava se concentrar em sua tarefa atual e descartar todo o resto. E, por fim, ele lançou Greater Teleportation. Por estar usando o anel, Ainz contornou a barreira posicionada sobre Nazarick e chegou imediatamente à antessala antes do salão do trono. Logo depois, uma voz feminina melodiosa o cumprimentou. Bem-vindo, Ainz-sama. Estou de volta, Albedo. A mulher profundamente curvada levantou a cabeça sorrindo, como uma flor desabrochando, algo que foi intensificado por suas feições arrebatadoras. Quando ele viu o olhar de adoração apaixonado em seus olhos, Ainz sentiu um comichão em todo o corpo e queria rolar no chão. No entanto, ele não poderia agir de uma maneira que não se encaixasse com Ainz ou Algon, soberano da grande tumba de Nazarick. A fim de suprimir as emoções fracas e persistentes dentro de si mesmo, Ainz deliberadamente tossiu, algo que seu corpo esquelético não exigia. Se tudo está seguindo de acordo com o planejado, os invasores devem chegar em breve. Não, talvez eles já tenham chegado. Os preparativos de boas-vindas foram feitos. Estão perfeitos. Tenho certeza de que poderemos entreter nossos convidados. Perfeito.
Albedo, estou ansioso para a recepção que você preparou. Ainz entrou no coração de Nazarick, o salão do trono. Albedo estava um passo atrás dele, mas logo chegara ao seu lado. Ainz havia dado a Albedo uma ordem em relação aos invasores desta vez. Ele havia expressado o desejo de observar o desempenho das defesas que ela havia erigido sob condições de batalha ao vivo. No passado, seus amigos decidiram onde os monstros invocados iriam aparecer em Nazarick e onde posicionar os monstros. Os arranjos criados por seus amigos eram perfeitos. Mas agora que a situação havia mudado, não havia garantia de que talvez não houvesse uma maneira melhor. Nesse caso, pode-se dizer que a reavaliação dos arranjos de segurança era uma necessidade urgente. Portanto, ele queria aproveitar esta oportunidade para analisar pessoalmente. Os intrusos são muito fracos, então obviamente será impossível usá-los para verificar todos os sistemas. Ainda assim, espero que aprendamos algo com essa operação. Sim, senhor. Eu garanto que vou satisfazer suas expectativas, Ain-sama. Muito bom. Além disso, como já sabe, espalhar gás venenoso nos invasores antes da investida dos mortos-vivos e outras armadilhas que utilizem moedas devem ser evitadas a todo custo. Espero que se atenha às armadilhas que utilizam monstros invocados. Pode lidar com as coisas assim? Ainz assentiu quando viu o sorriso de Albedo. Então eu vou ficar aqui e aproveitar a diversão. Enfim, onde estão os outros guardiões de andar? Ordenei que todos se reunissem ao seu retorno. Logo estarão aqui. Isso é aceitável? Sim. Afinal, é mais divertido se todos estiverem aqui. Quando Ainz lentamente se sentou no trono, vários objetos semelhantes a monitores de televisão apareceram diante dele. Os monitores mostravam cenas de dentro de Nazarick, ou em outras palavras, as cenas que Albedo, que estava controlando, queria que Ainz assistisse. Este deveria ter sido o resultado dos ajustes de Albedo na rede de defesa, mas Ainz não tinha certeza do que havia sido alterado. Para que esse exercício de treinamento seja frutífero, preciso aprender algo com essas imagens. Senão vou passar vergonha quando o exercício estiver concluído e trocarmos opiniões. Ainz era o governante supremo de Nazarick. Tal homem de hierarquia sem igual não poderia alegar ignorância dos sistemas defensivos para seus próprios subordinados. Só por curiosidade, gostaria de confirmar que Ariadne não vai ativar, correto? Ele abriu o console de controle e viu que tudo estava bem, mas ele ainda não pôde deixar de perguntar. Creio que não. Mas uma dúvida surgiu, Ain-sama. Se os intrusos bloquearem a entrada, Ariadne irá ativar? Ainz lembrou-se das perguntas e respostas que havia visto antes em Yggdrasil. Ou será que foi explicado em um pacote de correção? Não me lembro com exatidão, até onde sei, não, mas preciso confirmar. Tinha sido assim em Yggdrasil, mas ninguém podia garantir que ainda seria assim neste mundo. Além disso, eles não podiam ter certeza se o sistema Ariadne existia. Então, e se houvesse algum tipo de manipulação feita por eles? O que aconteceria? Pode não ser ativado, mas depois de pensar nas perdas que teremos, se preferir, prefiro não correr esse risco. O sistema Ariadne. Este foi um dos mecanismos de verificação envolvidos no sistema de criação de bases de Yggdrasil. A maneira mais simples de construir uma fortaleza inexpugnável era simplesmente bloquear todas as entradas para que ninguém pudesse entrar. Para uma grande tumba como Nazarick, bastaria enterrá-la no subsolo. No entanto, isso era intolerável do ponto de vista da jogabilidade. O sistema Ariadne foi usado para monitorá-los, a fim de impedir que os jogadores construíssem uma base nesses moldes, que era difícil de invadir. As especificações do sistema exigiam que houvesse um caminho contínuo desde a entrada até o coração da masmorra. Além disso, o sistema Ariadne também mediria a distância percorrida dentro da masmorra, o número de portas pelas quais passariam e muitas outras categorias, todas com detalhes precisos. Uma vez que detectasse alguma masmorra violando esses requisitos em Yggdrasil, uma penalidade seria cobrada e uma grande quantidade de fundos seria subtraída dos cofres da guilda. Para Nazarick, os andares 5 e 6 tinham resolvido todos os possíveis problemas, isso, e a ajuda de uma grande quantidade de itens de dinheiro os ajudou a sustentar uma masmorra tão grande.
Um dos monitores que a INS controlava mostrava os trabalhadores. Tish. Tudo bem, eles finalmente entraram. Eu estava ficando cansado de esperar. Ains ficou profundamente descontente ao ver essas formas de vida inferiores entrarem na fortaleza que ele construíra com seus companheiros, manchando-a com seus pés imundos. Uma onda de emoção surgiu dentro dele até exceder os limites e, logo depois, foi imediatamente suprimida. Mesmo assim, não conseguia esconder completamente as chamas do descontentamento. Albedo, não permita que nenhum deles escape, entendeu? Mas é claro. Espero que se deleite com o destino que aguarda os tolos ladrões que ousaram profanar o santuário dos seres supremos. Também, eu acredito que o Senhor disse anteriormente que queria que ratos de laboratório testassem sua esgrima. Que lote deveremos usar? Bem lembrado. Eu já testei o velho antes, pratiquei com o outro na estrada, aquele time não é adequado para a prática. Por processo de eliminação, restam esses aqui. Ains mudou o monitor para que Albedo pudesse ver e apontou para um grupo de pessoas.